Graça e paz, abençoados. Glória a Deus pelas nossas vidas. Estamos aqui com mais um culto online. Maravilha de Deus, né? O Evangelho das insondáveis riquezas de Deus. Nós estamos levando a palavra e eu quero dar um aviso aos irmãos, meus queridos irmãos, em Cristo Jesus. Eu quero pedir um favor para vocês, uma ajuda. E essa ajuda é simples. Nós temos um canal no YouTube e lá está parado. Eu estou pondo as mensagens lá e eu gostaria que os irmãos ajudassem nós divulgarmos a palavra. Os irmãos entram lá no YouTube, nos vídeos e dá o play, dá o like e se inscreve no canal para nós alcançarmos um tamanho de visualizações para que a palavra corra o mundo inteiro através desse canal. Nós estamos ao vivo no Facebook, mas no YouTube, depois que acaba aqui, eu ponho lá a mensagem. E não é editado nem nada, do jeito que acontecer aqui é ao vivo. Não tem esse negócio de edição, de trocar de roupa. Aqui é ao vivo e a cores, né? Aqui é o que o Espírito Santo falar. Os irmãos desculpem aí às vezes eu pronuncio alguma palavra errada, mas os irmãos entendem e compreendem. Eu conto com a colaboração de todos, em nome de Jesus. Então, vamos fazer uma breve oração. Grato a Ti, Senhor, eu estou nesse dia maravilhoso, esta noite abençoada que estamos participando todos nós juntos. Obrigado, Senhor. Sou grato a Ti pela minha vida, sou grato a Ti pela minha família, pelo meu trabalho, por todas as coisas que o Senhor colocou para que eu administrasse. Porque nada temos nesse mundo a não ser a presença de Deus que é fiel e verdadeira em nossas vidas. Obrigado, Senhor. Eu agradeço a Ti também por estas vidas que estão nos assistindo e que também precisam da Tua palavra, precisam do Teu Evangelho para proceder mediante a Tua vontade e não a nossa. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, eu Te louvo e Te agradeço nessa noite. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Gratidão. Então, o nosso culto, meu querido, o nosso culto é um culto, não é culto de pedição, nós não pedimos nada. Porque tudo que nós precisamos na cruz, Cristo já nos deu. E se Ele nos deu, nós temos que aprender como trazer para o nosso mundo material. Trazer a existência na nossa vida. E é isso que eu estou fazendo. Através do Evangelho, você vai aprender como trazer as coisas espirituais para o nosso mundo concreto, para o nosso mundo secular, para a tua vida, para a minha vida e para a tua vida. E é simples, é só conhecer o Evangelho da Graça, esse que nós pregamos, que para quem não conhece é loucura. Era a pregação de Paulo, do apóstolo Paulo, que nós pregamos. E o Evangelho dele era loucura para os judeus. E para quem não compreende também é loucura. Porque é o plano de Deus para a nossa vida. É os mistérios de Deus revelados para nós. Né? Então vamos louvar um hino. Eu quero também agradecer aos irmãos que participaram do culto da segunda-feira. O culto de louvor e adoração. Já está marcado, segunda-feira, 7h30, 19h30. Nós estamos aqui novamente com o culto de louvor e adoração. É a bênção de Deus nas nossas vidas, meu querido. Louvar a Deus, exaltar, glorificar e receber o pão que desceu do céu, a palavra, Cristo verdadeiro. Vamos louvar a Deus. Cante comigo assim. Maior que o nosso Deus, nosso
impossível. Fala com as estrelas, ordena o vento e o mar. Igual ao nosso Deus não há. Não há Deus maior que o nosso Deus. O cativo faz um livre vencedor. A alma do ferido só Ele pode restaurar. Igual ao nosso Deus não há. Diga comigo, é o Deus de maravilhas, operando quem quer dirá. É o Deus de maravilhas, que o morto faz ressuscitar. É o Deus de maravilhas, que faz mistério dar a luz. Com maravilhas faz o nome de Jesus. É o Deus de maravilhas, operando quem impedirá. É o Deus de maravilhas, que o morto faz ressuscitar. É o Deus de maravilhas, que faz mistério dar a luz. Com maravilhas faz o nome de Jesus. Não há Deus maior que o nosso Deus. Nosso Deus é um Deus impossível. Fala com as estrelas, ordena o vento e o mar. Igual ao nosso Deus não há. Não há Deus maior que o nosso Deus. O cativo faz um livre vencedor. A alma do ferido só Ele pode restaurar. Igual ao nosso Deus não há. Diga comigo, é o Deus de maravilhas, operando quem impedirá. É o Deus de maravilhas, que o morto faz ressuscitar. É o Deus de maravilhas, que faz mistério dar a luz. Com maravilhas faz o nome de Jesus. É o Deus de maravilhas, operando quem impedirá. É o Deus de maravilhas, que o morto faz ressuscitar. É o Deus de maravilhas, que faz mistério dar a luz. Com maravilhas faz o nome de Jesus. Glória a Deus. Não só nessa noite, as maravilhas de Jesus estão sendo derramadas na tua vida. Porque essas maravilhas que Ele fez na cruz não foi hoje, foi lá no Calvário. E hoje, através da palavra, nós tomamos posse dessas maravilhas. Aprendemos a tomar posse da herança, verdadeiramente. Então nós vamos ministrar agora a palavra de Deus, o louvor cantado, o louvor ministrado, a palavra de Deus agora ministrada para a honra e louvor do nome do Senhor. Então na segunda-feira nós anunciamos que nós íamos falar hoje sobre como era feita ou como foi feita as alianças. E nós aqui com a palavra na mão, a Bíblia significa um conjunto de livros. Conjunto de livros. Tá tudo ok aí? Graças a Deus. Verificando aqui. É a internet. Glória a Deus pelas nossas vidas. As alianças, né? Então, Deus fez várias alianças com o homem. Fez com Noé, com Abraão, o povo hebreu. E nós que somos
éramos gentios. Éramos gentios. Então ele fez várias alianças. E hoje nós vamos falar da aliança que ele fez com Abraão, que tem a ver conosco. Porque esse evangelho que eu ministro, primeiramente ele foi anunciado a Abraão. Foi anunciado, mas não foi revelado. Ele foi revelado só a um apóstolo. O evangelho aos gentios, ele foi revelado só a um apóstolo, chamado Paulo. Eu já preguei aqui antes a respeito disso. Então, o nosso evangelho, esse evangelho é considerado o evangelho da loucura, porque é a verdade de Deus. E quem aprendeu antes de conhecer isso aqui, aprendeu a lei de Moisés. Lá em Mateus, Marcos, Lucas, João, lá Jesus está ele cumprindo a lei. Ele veio para cumprir a lei por nós. Vamos ao assunto. Isso aí é outras mensagens que virão e você vai aprender. Nós estamos aqui para ensinar, edificar, porque o fundamento é Cristo e nós edificamos sobre o fundamento que é Cristo. Nós vamos lá em Gênesis, vamos voltar lá no Velho Testamento. Testamento é uma aliança, a velha aliança. Se tem a velha, tem a nova. E hoje nós vamos, se não der tempo de terminar, no domingo nós terminamos esse assunto. Para nós não estendermos muito tempo, para os irmãos, todos nós trabalhamos, ter um tempo determinado para ouvir, assistir a mensagem. No capítulo 15 de Gênesis, nós vamos ler aqui a partir do versículo 1. Vamos ler todo, porque não fica o contexto para trás. Vamos ler aí, preste atenção na leitura. Se você tiver sua palavra, você pode acompanhar em casa, aí onde você está. Se você não quiser acompanhar, você pode anotar os capítulos e os versículos, o livro, capítulo e versículo, para depois você conferir. Você vai dando pausa na mensagem e conferindo, porque isso aqui é a verdade de Deus. Nós voltamos aqui no Velho Testamento, porque o Velho Testamento era sombra de tudo que ia acontecer na cruz. A realidade de Deus aconteceu na cruz. Tudo era sombra. Aqui já fala de Cristo. O livro de Gênesis fala de Cristo. O Velho Testamento aponta para Cristo. O que ia acontecer lá na cruz. E já aconteceu. Vamos à palavra. 15 diz assim, ó. Depois desses acontecimentos, se você ler para trás, você vai ver que acontecimento foi vários. Deus chama Abraão, faz promessa a ele, mas ainda não tinha feito a aliança e concretizado, firmado realmente a aliança. Né? Então nós sabemos que o Novo Testamento, essas promessas que Deus prometeu a Abraão, se cumpriram na morte de Cristo. E talvez até hoje você não tenha tomado posse dessas promessas, porque não conhece o evangelho certo. Porque estão pregando um evangelho aí que faz medo, culpa e pânico no povo. E esse evangelho que nós pregamos não tem esse negócio de medo, culpa e pânico. Porque todos os nossos inimigos espirituais Cristo derrotou na cruz. Nós não temos inimigos espirituais. Sabia disso, meu querido? Pois é, nós não temos. E à medida que nós fomos pregando, ministrando, hoje, amanhã, hoje, domingo, quarta, você vai aprendendo essas coisas. Para a edificação da tua vida, saber como proceder nesse mundo. Diz assim, ó. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão, numa visão, e disse, tá vendo? Abraão teve uma visão. Não temas, Abraão. Não é, aliás, meu querido, vamos fazer uma correção aqui. Ainda não é Abraão, é Abrão. Aqui, ó, A-B-R-ão, Abrão.
porque o nome de Abraão ainda não tinha sido mudado. Mas lá na frente é que Deus vai mudar o nome de Abraão. Numa visão ele disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo, teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverá de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Versículo 6. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança essa terra. Perguntou-lhe Abraão: Senhor Deus, Perguntou-lhe Abraão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: toma-me uma novilha, uma cabra, um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos estes animais, partiu pelo meio e lhe pôs em ordem as metades, umas defronte das outras, e não partiu as aves. As aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxortava. Glória a Deus. Vamos fazer uma pausazinha aí. Então, meu querido, as alianças, toda aliança que Deus fez com o homem, tinha sacrifício de sangue. E essa aliança aqui, que Deus está fazendo com Abraão, é semelhante, é uma sombra da que Deus fez no Calvário, a nova aliança no sangue de Jesus conosco. Você vai perceber aqui, ó. Vamos ler agora o versículo 12. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe, com certeza, que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Versículo 17. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante, e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufraste. Vamos ler só até aqui. Glória a Deus. Então aqui eu li como Deus fez a aliança com Abraão. Aqui, voltando atrás, ele exigiu 5 animais. Vamos contar aqui se foi 5 animais mesmo. Aqui, ó. Versículo 9. Toma-me uma novilha, uma cabra, um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. 3 animais e 2 aves. Uma rolinha, né? Que vamos conferir aqui, ó. Uma rola e um pombinho, né?
3 animais e 2 aves. Então, fora dito a Abraão que ele partisse os animais no meio, esquartejou os animais, e colocasse cada metade dos animais de frente uma com a outra. A cabra a metade de cá e a metade de cá. E fez-se um corredor. Fez um corredor para, eu vou afastar aqui para Abraão passar e encontrar com Deus. As alianças dos homens naquela época era feita assim: os animais ficavam de um lado, partido a metade de um lado e a metade de outro. O que ia fazer aliança um com o outro vinha de um lado e o outro vinha do outro, e ambos faziam aliança no meio do caminho. Certo? Então, mas Deus fez diferente. Deus criou o homem. Deus é superior a todas as coisas. Deus é o Criador, é o soberano, é a excelência de tudo. Então, as coisas de Deus é diferente das coisas do homem. O homem fazia dessa forma. Deus exigiu os animais, porque todas as alianças, pacto é a mesma coisa que aliança. Todos os pactos que Deus fez tinha derramamento de sangue. Mas aqui nós vamos voltar lá. Eu não deixei a palavra aberta, mas é fácil de abrir aqui no capítulo 15 de Êxodo, de Gênesis. Vamos aqui rapidinho. Que maravilha de palavra, né, meu querido? Quem gosta da palavra de Deus, de aprender, porque aqui lá na frente, onde nós estamos pregando o Evangelho da Graça, você vai ficar ciente. Nós vamos lá tem um livro que conta isso aqui todo. Daqui a pouco nós vamos entrar lá, né? Então, o que Deus fez? A aliança foi feita só por Deus. Ele fez cair um sono profundo em Abraão. E a aliança, Deus é que fez tudo. Você está entendendo, meu querido? Os homens, um vinha de lá, o outro ia de cá, e ambos faziam aliança, apertavam a mão. Deus fez cair um sono profundo. Vamos ver aqui onde estamos lendo aqui, o versículo 12. Ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abraão. Ao pôr do sol, era 6 horas lá em Israel. 6 horas da tarde. Tá vendo? A pessoa adormecer e entrar em sono profundo. Foi Deus que ministrou aquele sono profundo. Da mesma forma que quando foi criar a mulher, ministrou o sono profundo em Adão. Você lembra da criação? Né? Aí Deus fez a aliança só, porque quando Deus faz as coisas para nós, Ele não precisa de nada nosso, Ele faz só por nós. Quando Jesus morreu na cruz, Ele fez exclusivamente para... Nós não fizemos nada, quem fez foi Jesus na cruz. Pelo contrário, a palavra diz que Ele, sendo rico, se fez pobre para nos enriquecer. Ele morreu para dar sua vida pela nossa. Então, da mesma forma que essa aliança aconteceu com Abraão, isso aqui é uma sombra do que aconteceu lá na cruz. Deus fez da mesma forma que fez aqui. Nós nem tínhamos nascido quando aconteceu lá em Jerusalém a morte de Jesus crucificado. Nós nem havíamos nascido. E quando nós nascemos, já recebemos as boas novas, que alguém tinha morrido numa cruz para nos salvar. Oh, glória a Deus. Que maravilha, não é, meu querido? Então a aliança, Abraão estava dormindo e Deus fez tudo. Tudo. A aliança foi feita por Deus. Então Abraão não ia fazer mais nada. Mas Deus fez a aliança e prometeu a Abraão. Nós vamos abrir agora lá no livro de Gálatas. Gálatas, capítulo, vamos ver lá que capítulo é que é. Gálatas, isso aqui é palavra que só quem prega o Evangelho da Graça prega, porque aqui nós não pedimos dinheiro, ofertas, né? As pessoas que têm ajudado o ministério, o nosso trabalho, né? Eles se oferecem, dizem, irmão, eu estou doando isso para vocês melhorar o equipamento.
e tal, mas nós não pedimos dinheiro. As pessoas já tocadas no coração e é Deus que toca. Porque ofertar é um dom. Está escrito na palavra. É um dom. E dom não é coisa nossa. É Deus que colocou em nós. Gálatas capítulo 3. Olha aqui, ó. Aqui no capítulo 3. Aqui no capítulo 3, aqui, ó. Paulo apela para a experiência dos Gálatas. 3. A experiência de Abraão. Né? Aí vai falar aqui, ó. 3, versículo 6. Vamos ler um pouquinho aqui para a gente entender aqui, ó. É o caso de Abraão que creu. Tá vendo? A nova aliança, o evangelho da graça, eu li aqui em Efésios 2, 8. Esse versículo já está memorizado na minha cabeça, que diz assim, ó. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não pelas obras, para que ninguém se glorie. Está escrito lá em Efésios 2, 8 e 9. Você pode conferir lá na sua palavra ou anotar, depois conferir. Então, a nossa salvação, meu querido, não é por méritos nossos. A nossa salvação foi executada lá na cruz. Quando Cristo morreu na cruz, Ele nos salvou. Salvou o quê? O nosso espírito. O nosso espírito é eterno. Eu já preguei aqui sobre os dois filhos que existem. Todas as pessoas do mundo inteiro são filhos de Deus. Só que tem dois tipos de filho. Tem o filho da salvação e o filho da perdição. O filho da salvação está salvo. O filho da perdição não salva. Infelizmente, essa é a realidade. O filho da perdição, ele não tem o Espírito Santo de Deus, ele não crê nas coisas de Deus. Como se diz, ele é ateu. Ele não crê em Deus. Faz chacota da coisa de Deus. Eu estou pregando aqui, tem muitos zombando, mas também tem uma coisa, nós não sabemos identificar quem é esses filhos da perdição. Que bom, porque nós temos que tratar todos iguais. Deus é maravilhoso, Ele não dá a oportunidade de nós conhecermos, porque já pensou como é o homem? Você já pensou como é o homem? O homem faz a acepção de todas as coisas. O camarada é branco demais, ele faz acepção. É preto, ele faz acepção. O homem é a natureza carnal do homem que é assim. Então esse evangelho veio para nos orientar a fazer morrer essa natureza carnal que existe dentro de mim e de você. Porque o bem e o mal está dentro de nós. Quando Adão desobedeceu a Deus lá, o bem e o mal foi plantado lá no jardim do Éden. E Deus foi quem plantou o bem e o mal lá. E disse a Adão, no dia que comeres dessa árvore aqui, certamente morrerás. Então, nós herdamos de Adão isto, essa natureza carnal. E que não tem oração para isso. Como é que pode desfazer essa natureza carnal na nossa vida? A gente se enchendo do Espírito Santo de Deus e fazendo morrer na nossa vida, evitando aquelas obras da carne que eu já preguei aqui, ó. Se você não ouviu essa mensagem, está lá no YouTube, você procura lá que está lá. Quando eu comecei o culto, eu pedi aos irmãos para ajudar a nós divulgarmos a palavra. Indo lá no YouTube, se inscrevendo no canal e dando like lá. Para ser ativado lá e a palavra correr o mundo inteiro. Para as pessoas conhecer, o evangelho não é para salvar, é para as pessoas conhecer o que Deus fez na cruz por nós. A pessoa pensa que a palavra vai salvar ele, essa palavra aqui, meu querido, o evangelho que eu estou ministrando na tua vida, não vai te salvar, você já está salvo pela graça. Você vai conhecer os benefícios que Cristo fez na cruz pela tua vida, e você vai colocar em prática na tua vida e vai viver essas maravilhas. Tomar posse da herança de Deus, das promessas que Ele fez a Abraão, que é para nós. As promessas que Deus fez para Abraão é para nós. Mas para você tomar posse, você tem que abrir o testamento. Se não abrir,
e se encher do Espírito Santo de Deus, está fora. Está fora de viver as maravilhas de Deus, que é o reino de Deus. Vamos continuar. Então diz aqui, ó, o caso de Abraão, versículo 7. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Deus, é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, prenunciou o Evangelho a Abraão. Está vendo? Esse Evangelho que eu estou pregando foi pré-anunciado primeiro a Abraão. Ele foi anunciado a Abraão, mas não foi revelado. Este Evangelho só foi revelado a um apóstolo chamado Paulo. E que está aqui revelado nas 14 cartas. Em nenhum outro lugar fala desse Evangelho. Fala aqui, ó. Aqui nesse mesmo livro fala que o Evangelho aos gentios é o Evangelho da incircuncisão. O Evangelho da circuncisão foi confiado a Pedro. E o da incircuncisão ao apóstolo Paulo. Nesse mesmo livro aqui está escrito aqui no capítulo 2 aqui, ó. Fala dos dois evangelhos. Que eu já preguei aqui também. Então, a palavra é uma continuidade uma da outra. Vamos lá no capítulo. Prenunciou. Vamos pular agora lá para o versículo 15 em diante. Né? Então, quando Deus escolheu os judeus para ser o seu povo legítimo, como a menina dos olhos dele, nós estávamos fora daquela aliança. Quem era gentil estava fora. O povo legítimo eram os judeus. Um gentil não poderia entrar na casa de Deus, que era o templo. Você lembra do templo de Jerusalém? Só entravam os judeus. As mulheres tinham um lugar separado, não ficavam junto com os homens. As sinagogas que tinha lá eram uma congregação do templo. Está entendendo? Então, quando Deus separou esse povo, ele anunciou, ele profetizou lá para Abraão que esse povo ia ficar prisioneiro por 400 anos. Nós lemos lá. E ficou prisioneiro de quem? Do Egito. E quando Deus tira esse povo do Egito, depois de 400 anos, ele escolhe um povo e o povo vai ser preso como escravo. E lá na profecia eu li, você vai lá e confere de novo. Ele prometeu que depois desse tempo determinado, ele iria tirar o povo de lá e eles iam sair bem de vida, rico. Você já viu um escravo ficar a vida inteira sendo escravo e sair de última hora, meia-noite em diante, sair bem de vida? Se você ler a história lá no dia que das 10 pragas do Egito e a última praga, a praga do primogênito, quando o povo de Deus sai do Egito, altas horas da noite, e antes eles celebraram a Páscoa, os egípcios, a profecia que Deus profetizou lá para Abraão, que ele ia sair bem de vida, os egípcios deram vasos de ouro, presentearam o povo de Deus com vaso de ouro. Ouro puro. Não é esses ouros que a gente compra nessas relojarias aí, que é só ferro, não. Era ouro puro. Quanto vale 1 grama de ouro hoje? Então eles pegaram vasilhas grandes de ouro e presentearam o povo de Deus e eles saíram tudo bem de vida. Está escrito na palavra. Examina a palavra lá. Nós estamos na outra mensagem, eu não vou explicar agora. Então, meu querido, aquele povo não tinha lei. Eles saíram pelo deserto, andando, e Deus já tinha prometido a terra, uma terra que emana leite e mel. Ele prometeu uma terra abençoada. Essa terra antes era um deserto, mas Deus disse: Abraão, eu te darei essa terra. Abraão deve ter pensado: mas aqui é um deserto, essa terra não produz nada. Porque Deus ainda não tinha posto a mão dele, a bênção dele na terra. Mas quando ele promete esta terra para Abraão, e o povo entra na terra que é chamada Canaã, a terra mana leite e mel até hoje. Vai lá em Israel para você ver a riqueza lá de Israel. Os táxis lá é tudo mercedinha. Eu não fui lá não, mas eu acompanho a história. O povo lá é bem de vida. E é um país pequeno.
mas é rico, sabe por quê? Porque riqueza não é ter muito dinheiro, riqueza é ter Deus na vida da pessoa. Como disse a palavra, sendo rico se fez pobre, para que nós sejamos, sendo rico se fez pobre para nos enriquecer. Essa é a maior riqueza de Deus na nossa vida, meu querido. Então, aquele povo saiu de lá, e aqui diz aqui na palavra, eu não vou ler tudo aqui, ó, o versículo 18, porque se a herança provém da lei, já não decorre da promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Qual, pois, a razão da lei? Qual, pois, a razão de ser da lei? A resposta foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente. Então a lei de Moisés foi acrescentada àquele povo que estava sem lei, 430 anos depois, porque ele estava sem lei, não tinha como Deus julgar aquele povo. Então deu a lei de Moisés, foi adicionada uma lei, o Velho Testamento, né? A lei de Moisés foi adicionada lá para Moisés, dizer a forma que o povo devia servir a Deus. A forma que a lei foi adicionada para orientar o povo como servir a Deus. Aí tinha 613 mandamentos. Era um ritual. Então, a lei, vamos ver aqui, eu escrevi aqui uma passagem aqui, a lei. A lei foi dada para mostrar as coisas que são contra a vontade de Deus. Se você ler lá a lei de Moisés, tinha a lei lá e o povo só fazia contra. Uma vez um povo se rebelou contra Moisés, contra Deus. Deus sepultou mais de 250 pessoas vivas. Sepultou de uma vez vivas. Leia a história para você ver. Está escrito, não. Isso aqui não é história de Trancoso, nem de revista, nem de filme, de ficção. Está escrito aqui na palavra. É só você ler a Bíblia em casa. Mais de 250 pessoas que se rebelaram contra Moisés, contra Deus, porque quem se rebelava contra Moisés estava se rebelando contra Deus. E Deus sepultou vivos. Mais de 250 pessoas de uma vez. Fora as outras que ele matou no deserto. Então a lei foi adicionada para o quê? Vamos ver aqui. Foi adicionada por causa das transgressões, do pecado do povo. Não tinha como, sem lei, como é que você vai julgar uma pessoa? Nós temos as nossas leis civis, né? É para, por exemplo, o camarada mata um, tem a lei. Ele vai pegar tantos anos e vai pagar o delito que ele cometeu, o roubo e assim por diante. Se não tiver lei, como vai ser julgado? Então a lei foi adicionada e tinha um prazo de validade. A lei tinha um prazo de validade que aqui fala, ó. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente de Abraão. O descendente de Abraão, Cristo. Vai dizer aqui também quem é o descendente aqui, ó. O descendente é quem se fez a promessa e foi promulgada por meio de anjo, pela mão de um mediador. Aqui embaixo. Mediante um mediador. Ora, o mediador não é um, mas Deus é um. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente da lei. Mas as Escrituras encerrou tudo sobre o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem. Está vendo? Vamos ler aqui. Mas as Escrituras encerrou tudo sobre o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem. Quando Jesus morreu na cruz e disse, está consumado, tudo que era da lei morreu para nós. E o que entrou em vigor? A nova lei. A nova lei que entrou lá no Calvário, quando Jesus disse, está consumado, vai falar aqui, que lei era essa? Aqui, vamos ver aqui, ó. Nós estamos aqui, ó. Mas as Escrituras encerrou tudo sobre o pecado. Na lei,
A lei era o que tinha o pecado. Eu vou ler um versículo agora que você vai entender o que é isso. Para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem, tá vendo? A promessa que foi feita a Abraão, do descendente, só toma posse dela quem crê em Jesus Cristo. Aos que creem. A lei que nós estamos vivendo hoje não é a lei de Moisés. Essa lei de Deus que nós estamos vivendo hoje é a lei da fé. Né? A lei da fé é pela fé, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então não tem outra maneira da pessoa receber o que Jesus fez na cruz, a salvação, é mediante a fé. Você não tem que fazer sacrifício mais. Ah, vou fazer um jejum, vou fazer uma penitência, não. E Jesus é quem fez o sacrifício lá na cruz. Ele morreu, derramou seu sangue. Ele não vai fazer isso mais, ele já fez, meu querido. Agora você toma posse da vitória. Essa palavra aqui não prega nas igrejas que mercadejam a palavra de Deus. Isso aqui é o evangelho da graça. O evangelho que Cristo deu para nós, que nós não éramos judeus e nós fomos adotados como filho legítimo porque nós éramos gentios. Estava afastado das alianças, eu já preguei sobre isso aqui. Vamos ver mais aqui. Então, o descendente é Jesus Cristo. Descendente de Abraão, Jesus Cristo. Jesus Cristo, o descendente. Até que a lei foi adicionada, até que viesse Jesus Cristo. Aquele que morreu na cruz. E quando ele disse que está consumado, tudo da lei acabou. Porque a lei era isso aqui, ó. Vamos ver aí em Hebreus 10. A lei era isso aqui, ó. Hebreus 10. O que era a lei? Era isso aqui, ó. Nós já vimos o que era a lei aqui e simbolizava isso aqui, ó. Ora, visto que a lei tem sombra dos bem-vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pôde tornar perfeito os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente, eles ofereciam. Na lei, tinha que levar bode, cabrito, bezerro, para ser sacrificado. Todo mês, todo ano após ano tinha que levar para sacrificar, para amenizar o pecado do povo. Jesus, com a única oferta, com o único sacrifício, fez o sacrifício eternamente. Não vai precisar nós estar fazendo sacrifício. Ah, vou matar um novilho para sacrificar a Deus. Não, nem sacrifício de tolo. Quando eu for pregar aqui sobre as obras mortas, você talvez vai se tornar meu inimigo, que é a verdade de Deus. E talvez você, no lugar que você esteja praticando obras mortas que não valem nada para Deus. E talvez está vivendo pela sorte. Pela sua ignorância de não saber a realidade das coisas. Então, a lei era sombra dos bem-vindouros. Ela não tinha, diz aqui, ó, ela não tinha a imagem real das coisas. A imagem real das coisas só aconteceu quando Jesus morreu na cruz. Por isso que quando uma pessoa que vivia a lei de Moisés morria, aí ele dizia, ele agora dorme no Senhor. Porque ainda não tinha salvação, o espírito ficava preso na sepultura. A pessoa morria, era enterrada e ficava preso na sepultura. Aí ele dizia, está dormindo os que dormem no Senhor, até Jesus pagar o preço lá na cruz e acabar com isso aqui, ó. Eu disse que ia ler um versículo da lei de Moisés aqui, vamos lá em 1 Coríntios. Aqui o Evangelho da Graça revela tudo. 1 Coríntios capítulo 15. Está falando aqui da ressurreição. Vamos ver aqui, 15, 55. Onde está a morte, a tua vitória? Quando Jesus morreu na cruz, ele venceu a morte. Ele ressuscitou, ele não ficou preso na sepultura. Você lembra que ele ressuscitou?
Você lembra, meu querido, que ele ressuscitou? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Agora vamos ver o que eu falei que eu ia ler. Olha, o aguilhão da morte é o pecado que estava na lei. E a força do pecado é a lei. Que lei era essa? De Moisés. Então por isso que se você estiver vivendo algum mandamento da lei, você está em maldição. Se você estiver vivendo um daqueles 613 mandamentos da lei, você está em maldição, porque foi abolida na cruz. Não existe mais a lei diante de Deus. Quem está praticando as obras da lei de Moisés está afastado de Cristo. No livro de Gálatas fala isso, está afastado de Cristo em maldição. Porque nós estamos na era da graça. E a lei de Deus hoje é a lei da fé. É mediante a fé. Os que creem em Jesus Cristo estão, mediante Jesus Cristo, crendo em Jesus Cristo, estão cumprindo a lei. A lei de Deus hoje não tem mandamentos. É através da fé que foi nos dada. Não é nem a nossa fé. Porque quando Abraão creu, a fé era dele, do próprio Abraão. E a fé que veio dada para nós só foi dada depois da cruz. Está compreendendo, meu querido? Eu sei que você talvez esteja em dúvida, porque o Evangelho da Graça, ele, na época que Paulo pregou lá, mataram Paulo, porque Paulo estava pregando a verdade, e quem prega a verdade é perseguido. Porque a verdade de Deus, os mistérios de Deus revelados para nós. Então tem muita coisa que as pessoas estão fazendo aí, que estão fazendo em vão, que Deus nem olha. Está vivendo pela sorte. Para viver, servir a Deus verdadeiramente, ele tem que obedecer, aqui Romanos 1, aqui eu já li aqui, nas outras pregações, vamos ler aqui. Romanos capítulo 1, diz assim, ó. Eu vou ler, é do 1 ao 5, mas eu vou ler aqui só o versículo 5. Você lê em casa, tudo, ó. Vou ler o 4 e o 5. E foi designado o Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado. A graça e o apostolado que nós estamos recebendo é através de Jesus Cristo. A graça e o apostolado por amor do seu nome, para obediência por fé entre todos os gentios. Esse é o evangelho que foi dado para nós. Você, até conhecer isso aqui, você é considerado gentil. Quando você conhece a palavra de Deus, acontece imediatamente a adoção que já foi feita lá no Calvário. É concretizada a adoção de filho de Deus. Os que creem. Os que creem em Jesus Cristo. Depois da cruz, ressuscitado. Por isso que Jesus, quando chegou lá em Samaria, ali no capítulo 4 de João, ele disse que os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e verdade. Nós estamos vivendo o ministério do Espírito Santo de Deus. Você lembra que eu preguei aqui nas mensagens que 3 manifestações de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, nós estamos vivendo a manifestação do Espírito Santo de Deus, o ministério do Espírito. Glória a Deus. Né? Essa mensagem aqui poderia ser umas 10, 20, mas nós vamos já encerrar ela aqui, ó. Vamos voltar lá em Gálatas. É a verdade de Deus. Agora, eu prego a palavra. Eu sou pregador da palavra. E a palavra é por livre e espontânea vontade que a pessoa aceita. Né? Se você crer e colocar em prática, você vai ver os benefícios. Se você não acreditar, né? É problema seu. Eu sofri nesse mundo por não tomar posse dessa bênção. Tomei posse da bênção, minha vida mudou. Acordo todo dia, 4 horas da manhã, estudo 1 hora, de 4 a 5, quase todo dia, porque não é todo dia. 10 para 6 da manhã, nós saímos para fazer a caminhada. Porque se eu quiser ter minha mente sarada, eu me alimento com a palavra de Deus. Se eu quiser ter meu corpo sarado, eu vou fazer atividade física, tomar os remédios que eu tenho que tomar, que o médico receitar para mim, porque se eu quero meu corpo sarado, eu tenho que fazer isso. E o principal remédio para nós é a atividade física.
E para o espírito, a palavra de Deus. O alimento para o nosso espírito é a palavra de Deus. Essa verdadeira palavra. Porque se for um evangelho que não fala disso aqui, é anátema, como diz a palavra. Vamos voltar lá em Gálatas, né? Capítulo 3. Já tem mais umas coisinhas aqui, ó. Mas as Escrituras encerrou tudo sobre o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que crêem. Então, eu falo aqui nas mensagens que para você receber a herança de Deus, você tem que abrir o testamento. É por meio da fé. Você não tem que fazer nada de sacrifício. Ah, vou fazer uma penitência, vou fazer um jejum. Olha, o jejum era da lei de Moisés. Sabe quem santifica hoje nossa vida? O Espírito Santo de Deus. Está escrito lá em Romanos 8. Se você ler o capítulo todo de Romanos, você vai encontrar o que eu estou falando. A nossa santificação foi feita na cruz, pelo sangue de Jesus. Não é um mero mortal que vai fazer um sacrifício e dizer, eu estou santo. Passar uma semana sem comer nada e meu corpo está santo. Não. Você vai passar fome, vai adoecer. Isso era da lei de Moisés. Porque na lei de Moisés o homem tinha que fazer para receber. Nós da graça, nós já recebemos. Deu um brado de vitória. Na lei de Moisés o homem tinha que fazer para receber. Na graça nós já recebemos de graça. Amém. É a graça de Deus, meu querido. Dê um brado de vitória na tua vida, porque você não precisa fazer nada. Você tem que tomar posse da palavra de Deus, tomar posse e dizer obrigado, Senhor, porque eu não mereci, tu me deste a si mesmo. Sou ingrato, talvez eu cheguei a ser até incrédulo, mas agora eu estou compreendendo a tua palavra e recebo de bom grado no meu coração e vou aplicar na minha vida, vou aplicar no meu trabalho, vou aplicar na minha família, porque eu quero ser e comer o melhor dessa terra. Amém. Glória a Deus. Então, na lei, o homem tinha que fazer. Ele tinha que jejuar. Ele morasse longe, ele tinha que se apresentar em Jerusalém em todas as festas. Né? Todas as festas ele tinha que se apresentar lá em Jerusalém. Porque senão tinha punição na lei. O homem tinha que fazer para receber de Deus. O Espírito Santo se manifestava de vez em quando na vida de alguns e saía. Na graça é diferente, ele permanece na nossa vida constante, dia e noite. Nós somos o templo onde habita o Espírito Santo de Deus. Nós somos a igreja e somos membros do corpo de Cristo. O cabeça que comanda nós é Cristo. Está entendendo, meu querido? Então eu vou dar uma pausa nessa mensagem, medite em casa, faça uma reflexão na sua vida. Tudo que você ouviu aqui e vai ouvir, porque essa mensagem continua lá. Você não paga para ouvir ela. Vai meditando. Isso aqui é a verdade de Deus. Eu preguei nas outras mensagens a verdadeira riqueza na graça. Essa é uma das riquezas na graça de Deus. Sabe por quê? Na lei o homem tinha que fazer. A lei se encerrou quando Jesus morreu na cruz. Mas as pessoas, depois da cruz, estão vivendo a lei de Moisés. E quando eu for pregar sobre as obras mortas, você vai se escandalizar com a verdade de Deus. Vai se escandalizar, mas eu aprendi tudo errado. Me ensinaram tudo errado. Eu saí do... Quem te ensinou errado chama-se sistema religioso que está aí no mundo. Sistema religioso prega por interesses monetários. Quer poder, fama e dinheiro. Sistema religioso. Fama, poder e dinheiro. Então, eu quero agradecer a Deus pela tua vida. Eu vou ler aqui, ó, Paulo, quando ele mandou as cartas, ele dava a bênção apostólica. O único apóstolo da graça, Paulo. Porque depois da cruz não tem pastor como título, apóstolo como título, profeta como título, mestre como título, são dons. Eu estou exercendo esses dons aqui, mas eu não tenho título de nada disso. Título é quando um homem unge um homem com óleo e diz, você é pastor a partir de hoje. É o homem que ungiu. E depois da cruz, quem nos ungiu foi Cristo. Está escrito na palavra, ele foi quem nos ungiu e deu os dons. Quando ele subiu
quando ele morreu e subiu ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens para o aperfeiçoamento da igreja, que é o corpo de Cristo. A igreja não é 4 paredes disso aqui não, ó. A igreja somos nós, o templo hoje onde habita o Espírito Santo de Deus. Eu já preguei sobre isso aqui, ó. 1 Coríntios capítulo, vamos ver aqui onde é que está aqui. Capítulo 16. Deixa eu ver se é a segunda aqui, vamos conferir aqui, 13 aqui. 13, 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Às vezes a gente confunde o nome, perdoa, viu, querido? 2 Coríntios capítulo 13, 13. Diz assim, ó. Receba aí, viu? A bênção de Deus, ó. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Ou com todos vós. Vamos repetir, ó. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Nós estamos em comunhão com Deus através da palavra. Glória a Deus pelas nossas vidas, querido. Encontro com você no domingo. Graça e paz. Abba, Pai.